A paz, mais um pouco de A Guerra Apocalíptica. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, por favor inscreva-se. Onde está escrito em vermelho inscreva-se ou em inglês subscribe. Dê o seu like, deixe um comentário, procure ouvir até o fim. Não paga nada, mas você me ajuda muito a melhorar o meu canal. Obrigada, Deus abençoe. Sara, onde está meu casaco azul? Era seu esposo. Havia percebido que ela estava acordada, então não fazia questão em fazer silêncio para a esposa dormir um pouco mais. Às vezes ficava quieta, aí ele pensava que ainda estava dormindo. Queria ter tranquilidade pela manhã e principalmente não se estressar com a procura de objetos de todos os dias de seu marido antes de sair para trabalhar. Não sei! Como Robert estava apressado para ir trabalhar, correu até o quarto com os sapatos de sair para pegar seu casaco, arriscando a fúria da esposa, uma vez que não usavam sapatos dentro de casa para manter a casa mais limpa por mais tempo. Sara tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. Começou a checar seu celular. De vez em quando, sentia-se culpada, pois a primeira coisa que normalmente fazia pela manhã era checar suas mensagens. E somente à noite, já cansada, queria ler a Bíblia. Isso quando seu marido já não estava dormindo e não permitia luzes acesas. O alarme do celular despertou. Levantou-se logo, pois senão se atrasaria como de costume para a missa matinal. Naquele sábado, após uma semana cansativa de trabalho, através das agências que a enviava para trabalhar com crianças com necessidades especiais em escolas ou para fazer traduções em órgãos públicos, bem que poderia não ir à missa da manhã e descansar mais um pouco. Afinal, iria participar da missa dominical. E quando não tinha trabalho, costumava ir à missa diária. Qual o problema em não ir daquela vez? Iria. Caso contrário, se acostumaria em simplesmente não ir quando não tivesse vontade ou se sentisse muito cansada. A Eucaristia para ela era uma questão de fé. Era um alimento que a sustentava mesmo que não conseguisse ver os benefícios imediatos de sua devoção. Preferia ter aquele conforto espiritual, como gostavam de criticar os ateus. Mas quem não gosta de conforto? Talvez pouquíssimos. Os ateus também devem gostar de seus confortos. Para ela, a missa era o tesouro conquistado para o céu. Nessa sua lógica, por que alguém iria perder um tesouro a mais? Tomou o seu suco verde, a refeição da manhã, e saiu em direção à igreja, apressada, rezando o rosário e atrasada. Se ao menos tivesse ficado menos tempo no celular ou levantado mais cedo, vinha seu constante arrependimento da manhã. Ao atravessar a rua, fitou a árvore húngara, que um grupo de trabalhadores da prefeitura local havia colocado defronte da sua rua, num gramado de uma rotatória. Lembrou-se de como havia ficado encantada em ver tanto cuidado em trazerem num caminhão uma árvore para embelezar e trazer vida àquele espaço. Aquela árvore foi como boas-vindas para o casal que havia acabado de mudar para aquela região. Afinal, seu marido era húngaro. Os jardineiros, no início, colocaram suportes na árvore porque ela não havia brotado ali. Precisava de um amparo inicial. Depois de alguns meses, estava com suas folhas deslumbrantes. No outono, a árvore húngara estava praticamente pelada e os sorrisos na Grã-Bretanha, na estação onde o frio já retornava, voltavam a se fechar, na espera de se abrirem no verão. Chegou à igreja, já estavam a terminar a primeira leitura. Ó, ingleses pontuais! A missa era 10 horas, ainda eram 10:02. Após a missa, ficou em frente ao Santíssimo Sacramento, terminando de rezar o terço que iniciara no caminho.
tinha dificuldades em rezar o rosário parada. Por isso, costumava rezar os outros mistérios enquanto caminhava, se exercitava ou ao limpar a casa, escutando e rezando com alguma gravação da comunidade católica Canção Nova nas redes sociais. Naquela manhã, um senhor encurvado, de cabelos grisalhos, sorridente, amistoso e aspecto asiático a abordou. Bom dia! Como vai seu namorado? A voz dele era frágil, de alguém cansado que se mantinha na ativa. Ele é meu marido. Provavelmente ele perguntava porque havia visto na missa de domingo com seu esposo. Oh, bom! Vocês têm filhos? Não. Apesar da pergunta começar a lhe incomodar, continuou mantendo um sorriso para o simpático velhinho. Eu tenho uma sobrinha que disse que vai escrever um livro sobre como é difícil engravidar quando se fica mais velha. Ela sempre estudou, trabalhou muito e quando quis ter filhos, não foi fácil. Ao mesmo tempo que ficava surpresa com a abertura daquele senhor em falar aquele assunto com ela, pensava se era tão visível para ele seu problema em engravidar e que isso provavelmente fosse resultado de sua idade na casa dos 40. Que bom que ela vai escrever sobre esse assunto. Procurou voltar ao seu texto. O senhor retirou-se. Tenha um ótimo fim de semana. O senhor também. Ficou intrigada com a colocação daquele idoso. Tinha simpatia por sua sobrinha. Afinal, sabia perfeitamente o que era ter dificuldade com fertilidade. Já havia tido 3 abortos espontâneos. Fez quase todos os tratamentos possíveis, mas não havia conseguido segurar um filho no ventre. Logo quando chegou à Inglaterra, sua médica clínica havia dito que ela deveria ter ficado no Brasil para engravidar, pois o sistema de saúde britânico estava péssimo para dar esse tipo de assistência. Saiu da clínica chorando. Fez uma novena em honra a Nossa Senhora do Leite, recomendada por uma amiga angolana, e logo no mês seguinte engravidou. A médica não ficou muito feliz com a notícia, pois disse que havia feito uma papelada enorme para encaminhá-la para tratamento de fertilidade. A doutora ofereceu vacina contra a gripe. Sara, desejando toda a proteção para seu bebê, mesmo a médica indagando se não queria se vacinar mais para frente, disse que preferia logo. Assim, a criança já estaria protegida em seu ventre. No entanto, na 6ª semana de gravidez, teve um sangramento. Foi a sua primeira perda. A gravidez não havia se desenvolvido, não conseguiam ver nada. Foi um momento devastador, porque nem havia passado pela sua cabeça a possibilidade da perda. Foi um choque dolorido, assustador. Como poderia ter recebido tal graça e ela se esvairecer desse modo? Não tinha respostas, só uma incerteza, uma desolação, um segurar num grão mínimo de fé. Era horrível não saber a causa do aborto espontâneo, pois os médicos disseram que só investigavam as causas após uma 3ª ocorrência. Culpava o tombo que levara numa descida gramada a caminho do trabalho. Estava tão apressada aquela manhã, trabalhava como freelancer, não queria perder aquele serviço, pois estava preocupada em poder ajudar mais o marido em casa nas despesas. Ia por um caminho mais longo, quando lembrou-se que havia um atalho. Voltou de onde seguia para ir na direção mais curta. Porém, escorregou numa descida e caiu. O apressado come cru, como diz o ditado popular. Após 4 dias que caíra, teve um sangramento que apontava sua perda. Depois de 4 anos, engravidou novamente, naturalmente como da primeira vez. Havia passado por vários procedimentos sem sucesso
e quando decidiu fazer um tratamento natural e cristão, nem sequer o começou e já engravidou. Chegou somente aí na primeira consulta com o ginecologista, que dera algumas dicas ao casal. Diz que era importante tentar engravidar antes da ovulação, para que houvesse mais tempo do sêmen alcançar o óvulo. Estava trabalhando em uma escola como assistente de ensino na época. Sua sogra achava que deveria repousar durante a gravidez, mas como via tantas pessoas trabalharem grávidas, por não ter nenhuma recomendação médica para ficar em casa, preferiu continuar seu serviço. Da primeira vez que engravidou, somente ela e o marido sabiam. Já dessa vez, resolveu contar para mais pessoas após escutar a batida do coração do bebê na 6ª semana de gestação, pois contavam com suas orações e pensamentos positivos. Uma pessoa disse para ela que uma gravidez só se confirmava a partir das 12 semanas. Não gostou de escutar aquilo. Infelizmente, na semana que iria completar 12 semanas, perdeu seu bebê mais uma vez. O coração de seu filho parado por volta da 8ª semana. Foi dolorido, mas não tão devastador como da primeira vez, pois quando se perde uma gestação, é verdade que a esperança está sempre lá, porém o medo da perda é como uma sombra que teima em ofuscar a alegria da espera. Havia comprado um livro para registrar a gestação. No entanto, não houve tempo de usá-lo. Havia registrado sua gravidez somente em um aplicativo em seu telefone. Mas depois de algumas semanas apagou tudo, pois não queria ficar lembrando de sua dor. No ano seguinte àquela gravidez, um mês após pedir a um padre muito devoto que orasse por ela, ficou grávida novamente. Era uma alegria controlada, medo. Somente suas mães sabiam da gestação. Sara, que havia tirado o ano para cuidar da sua fertilidade, quando as contas apertaram, resolveu voltar a trabalhar. Mas após 3 semanas de trabalho, quando descobriu que já na 3ª semana da gestação, resolveu sair do emprego. Apesar de ser um trabalho que sempre quis fazer na Inglaterra, lecionar inglês para estrangeiros. Rezava, queria confiar, pensava, planejava, entretanto, na 8ª semana de gravidez, achava que sua barriga não se desenvolvia, que seus sintomas sumiram. Percebeu um corrimento um pouquinho diferente. Foi à emergência do hospital e mais uma vez, mais uma perda. Dessa vez, o coração parou de bater logo após a primeira ultrassonografia particular que pagaram, pois a médica nova de sua clínica pública não autorizou o exame, apesar de Sara dizer dos seus receios a ela e de dores que havia sentido. Parece que o seu filhinho quis dar aquela alegria aos pais de ouvirem a batidinha daquele minúsculo coração que em poucos dias iria somente pulsar no céu. Realmente, pode-se escrever um livro com essas histórias, mas quantas não são as histórias de mulheres, de casais que lutam para terem seus filhos? Sara leu na internet que uma mulher havia tido mais de 20 abortos espontâneos. E quantos casamentos que não são desfeitos porque os parceiros não sabem o que é partilhar o amor na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Sara acreditava que há um plano de Deus maior e melhor para a felicidade de cada indivíduo, que o ser humano, muitas vezes, era um sabotador de si mesmo e do outro, sobretudo quando ouvia demais a voz que sugere a decisão do mal, pois nem sempre estavam abertos ao querer de Deus, infinitamente o sabedor do caminho que deve se traçar para chegar-se à morada eterna, mesmo com tropeços, pedregulhos e tantos outros empecilhos.